Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está seu coração nessa noite? Tem espaço para Deus falar aí? Deus, ele falou algo muito forte no meu coração hoje à tarde, enquanto eu orava por esse culto. E a maioria de vocês que estão aqui, eu tenho certeza que Deus incomodou vocês para vocês estar aqui. Porque Deus, ele me deu cada fisionomia aqui, hoje à tarde, que está aqui nessa noite. Tem alguns que foram mais fortes do que aquilo que Deus estava falando, mas pessoas aqui, Deus incomodou hoje para vocês estar aqui. Talvez você não queria estar aqui nessa noite, mas é um tempo necessário de revelação, é um tempo necessário que nós precisamos estar com o nosso coração aquecido pelo amor a Jesus, para nós podermos suportar os dias maus. Só que o problema é, quando eu apresentava alguns de vocês a Deus, o problema é, tem pessoas ajoelhando e levantando como pecador. Você tem que aprender a deixar o pecado aos pés de Jesus. Você tem que aprender, toda vez que você pecar, você se arrepender e deixar o pecado aos pés de Jesus. Por favor, não entre em um lugar, em uma reunião como essa, como um pecador, e saia como um pecador ainda, mas saia lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aceite o perdão do Senhor, porque o sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado. O sangue de Jesus é maior do que qualquer maldição. O sangue de Jesus é maior do que qualquer oração ao contrária, do que qualquer obra de feitiçaria, do que qualquer vício. O sangue de Jesus é suficiente. Então entenda essa atmosfera. Toda vez que você for aos pés de Jesus, deixe tudo lá, acreditando, confiando. Tudo que você precisa é de fé. Tudo que você precisa de fé. O sacrifício maior foi um dia Ele dá a vida dele para ser pendurado no madeiro. Como é? Como é? Vamos lá? Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro no terceiro dia de um leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro no terceiro dia, rugiu o leão. Você entende isso? A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro, mas hoje ele é um leão rugindo. O leão da tribo de Judá, ele ressuscitou. Ressuscitou como rei adornado, ressuscitou como rei poderoso, ressuscitou como rei com a chave dos céus, a chave do inferno, com a chave da vida e a chave da morte. Esse é o meu Jesus, esse é o grandão da Galileia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Aleluia. Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, majestoso, glorificado, aquele que venceu a morte, aquele que te chamou para você estar com Ele. Não espere para chegar no último dia, depois que você já estiver morto, e Jesus começar a contar a sua história, do que Ele preparou para você, e você ficar impressionado. Não espere chegar o dia, aquele grande dia, Jesus começar a falar: eu te criei em tal data, eu coloquei dentro de você isso e aquilo, o que eu fiz para você. E você vai começar a ficar impressionado com a história de acesso a poderes que Ele criou, que Ele montou para você nesse tempo. Porque Ele não te chamou para ser um perdedor, Ele não te chamou para ser um cansado, Ele não te chamou para ser uma pessoa frustrada, Ele não te chamou para você desistir. Deus, Ele fez todo o plano de um homem, é plano de sucesso. Imagina um plano de Deus. Se todo inventor, Ele faz tudo com propósito, imagina um Deus todo-poderoso, um Deus de eternidade a eternidade. Não espere que você morra para você entender e você começar a falar com Ele. Não espere que você morra para um dia Ele falar sobre as histórias poderosas que Ele tinha sobre você e o que você foi feito para fazer nessa geração, nessa nação. 1 Pedro, igreja, perdão se eu falei segundo, 1 Pedro 5. Ramachu de cantoro locatara labadabasso. Ramachu de queitoro locatabadabasso. Um dos sintomas de quando a fé se esfria
é perder a prática de falar em línguas estranhas, na linguagem da fé. Porque você se sente sem autoridade. Você não está mais na sintonia, você não está mais na esfera que um dia você entrou. E isso você não precisa criar algo para você começar a fazer, não. Porque falar línguas estranhas é fé. É você falar ao Espírito. Satanás nunca vai conseguir interpretar uma línguas estranhas, porque é o Espírito falando ao Espírito. Nem você às vezes vai entender aquilo que você está falando, porque o Espírito vai falar sobre a necessidade dele para o Espírito de Deus. É por isso que tem vários relatos de enquanto pastores falavam em línguas estranhas, crianças sendo curadas, pessoas sendo curadas. Aleluias. 1 Pedro 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou ler o verso de cima só para você poder entender o ambiente que está sendo criado aqui, que foi criado aqui. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Amém? Você entender, é você humilhar. É o que eu comecei pregando aqui. É você pedir perdão de joelho para ele. Não é você se humilhar por causa da situação difícil, ou por causa da ansiedade, ou por causa do medo, ou por causa da afronta. Mas é você humilhar porque você entende o tamanho dele. É você se humilhar porque você entende que nele está a solução de todas as coisas. É você se humilhar porque você sabe que ele pode mudar uma rota. É você se humilhar porque você sabe que ele pode voltar um dia, como está escrito na Bíblia. É você se humilhar porque você sabe como ele é poderoso. Pode colocar a tua Bíblia no teu assento. Esse ambiente que você gera, essa esfera que você gera, é quando você consegue se desconectar. Humilhai-vos. É você se desconectar do pecado. Desconectar do pecado como? Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero passar essa fase. Senhor, eu preciso do teu perdão. E você colocar isso de fato aos pés de Jesus, lançando sobre ele toda a ansiedade, lançando sobre ele todo o problema. É Jesus dizendo assim, ó, pode lançar sobre mim porque eu suporto. Pode lançar sobre mim porque eu aguento. Pode lançar sobre mim porque eu tenho um poder suficiente para poder vencer, para poder dar a última martelada. Você que pode, fecha seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração, ministre sobre ele. Tem uma atmosfera externa criada aqui. Só que essa atmosfera também precisa entrar dentro do teu coração. Meu Deus, nós te apresentamos esse momento, ó Pai. Só Tu podes fazer, Pai. Tu és aquele que conhece, Tu és aquele que prescuta o coração, Senhor. Que todo o reino das trevas nesse momento seja paralisado, neutralizado. Mas que as pessoas possam tomar, Senhor, nesse lugar, a posição que o Senhor um dia gerou para elas, ó Pai. Que toda mente escrava nesse momento seja bombardeada pelo Teu Espírito, ó Pai. E que haja uma libertação nesse momento, Senhor.
Meu Deus, que toda palavra contrária, que toda semente um dia lançada, meu Deus. Fica à vontade, Senhor. Fala tu, não eu. Podemos assentar. Senta glorificando o Senhor. Aleluias. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem alguém ansioso aqui nessa noite? A palavra ansioso aqui, ela está atrelada à palavra depressão. Ela está atrelada à palavra inquieto. Ela está atrelada à palavra medo. E a nossa geração, ela está com muito medo do que está por vir. Parece que Satanás arrebatou o controle de todo mundo. Por que Satanás? Porque as pessoas não estão confiando em Deus nos últimos dias. É dia da igreja entender o que é que está acontecendo e ela voltar de novo a um lugar de confiabilidade no Senhor. Voltar a entender que Deus, Ele está no controle daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que resolveu confiar nele, daqueles que colocaram a fé novamente no coração. Você já observou como as pessoas esses dias têm evitado outras pessoas? Você já observou como as pessoas elas têm investido tanto tempo em séries, em filmes, presas dentro do quarto? Pessoas que não têm ânimo para poder arrumar a sua cama. Pessoas que não têm ânimo para poder sair. Pessoas que não têm ânimo para poder buscar uma melhora pessoal, porque ela está desacreditada, ela está cansada de tudo. Ela está buscando resultado em alguém, buscando resultado em uma falsa promessa. E está rejeitando a promessa de Deus, porque o medo, porque as probabilidades, porque a circunstância está empurrando ela para um canto de depressão. As pessoas estão com medo das outras pessoas. As pessoas têm medo de receber uma mensagem: eu preciso conversar com você. As pessoas têm medo de receber uma mensagem: ei, quando é que nós vamos se alinhar? Quando é que nós vamos falar aquilo? Porque elas estão com medo de tudo. Estão com medo de não dar certo na sua vida profissional. Está com medo de não conseguir criar os filhos. Estão com medo de não conseguir dar a resposta que Deus tanto está pedindo. Só que isso era para ser só uma fase, mas já está se tornando uma história. Porque as fases elas são transitórias, passageiras. Mas uma história ela está falando sobre anos. Uma história já está falando sobre você viver naquele enredo, você viver naquela situação, você viver naquela circunstância, não por um pequeno período. Tem alguém aqui comigo? Como a sua história está sendo construída? Embaixo da galeria da fé, embaixo de pilares da fé, em cima de pilares da fé, ou embaixo de pilares, ou em cima de pilares do medo. E o problema é as desculpas que as pessoas estão criando para não confiar em Deus. O problema é as desculpas que elas estão se atrelando às dificuldades que elas estão colocando, porque tem problemas que são problemas colocados. E tem problemas que acontecem por causa de desgastes. A maioria do problema que as pessoas estão vivendo ultimamente é porque elas estão fazendo uma manutenção errada da vida delas. Ela não está fazendo a manutenção de acordo com o que Deus diz, de acordo com o que Deus prometeu um dia, de acordo com as promessas, mas estão fazendo um conserto na sua vida, de acordo com o que o coach diz, de acordo com o que o psicólogo diz, de acordo com o que alguém um dia passou. Ei, não é sobre conselhos ímpios, não é sobre uma história de um profissional, mas é sobre o que a Bíblia diz, é sobre o que Deus diz, é sobre o que Deus entregou, é sobre o que Deus formou, é sobre o que Deus está fazendo, é sobre o que Deus prometeu. Você está esquecendo de Deus e você nem percebeu que você está conseguindo viver sem Ele.
Você não está mais conseguindo se adequar a Deus. Porque você resolveu em seu coração deixar uma parte do velho homem vivo. Deixar uma parte do velho homem fora da cruz. Dedo midinho fora da cruz é suficiente para o corpo todo queimar no inferno. É um tempo de manutenção necessária. É um tempo de você entender se o seu coração não está depressivo e você apenas está vivendo aquilo que de fato é uma necessidade, aquilo de fato é uma obrigação para você. Você perdeu o seu poder criativo e tudo que Deus deu ao homem é o poder criativo, a fé criativa, a fé de entender que uma pessoa pode ser curada através das suas mãos. É você entender que Deus te deu músicas, Deus te deu pregações, Deus ele te deu palavras de vida eterna. É sobre quem você representa. É sobre a face de quem está resplandecendo na sua face. É como o seu coração ele está, se ele está atrofiado ou ele está cheio do Espírito, cheio de fogo, cheio de amor. O problema é quando eu paro para admirar os fracassos que estão acontecendo à minha volta. O problema é quando eu paro para me preocupar com o diagnóstico e eu nem tive acesso a ele. O problema é quando eu conto mais com o azar, quando eu conto mais com a derrota do que com aquilo que um dia Deus colocou em minha mão e Ele disse que estaria comigo. Ele disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. O que Deus colocou em você é muito maior do que essa história que você está vivendo e você está tendo dó de você mesmo. Você está tendo dó de um personagem fora daquilo que o Senhor escreveu um dia com o sangue dele. Porque Deus ele escreveu um dia através de Jesus. Deus escreveu uma história através de Jesus. Uma história com o sangue de Jesus. Ele escreveu cada dia da sua vida. Mas a partir do momento que você sai dessa história criada, a partir do dia que você sai desse roteiro, você tem que criar a sua história com o seu próprio sangue. E as pessoas não suportam e nem têm sangue suficiente para criar uma história nova. Elas acabam morrendo. Seja de infarto, seja com algum outro problema que ela não foi criada e preparada para resolver esse tipo de problema sem Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus não é um templo, Jesus é um Deus todo-poderoso, companheiro, um Deus de relacionamento. Não é sobre você estar desanimado com uma placa, não é sobre você estar desanimado com uma pessoa, com um grupo de crente, é sobre a tua identidade. É sobre para que Ele te chamou. Se você soubesse como você é grande em Jesus. Se você soubesse como você é grande em Jesus, não espere que chegue o último dia para Ele contar a sua história. Isso queimou demais no meu coração hoje. Eu não quero chegar naquele grande dia e Jesus falar bem assim: Diogo, você apenas começou, foi apenas o começo do começo. O que eu tinha depois daquela cortina, o que eu tinha depois daquele véu, o que eu tinha depois daquele problema, o que eu tinha depois daquela fase que você não suportou, que você não teve maturidade para resolver, era muito maior. A Bíblia diz que os planos de Deus é muito maior do que os nossos. Deus te fez uma capacidade perfeita para você resolver qualquer coisa nele. Não vos vem provação que vós não possais suportar, mas fiel é Deus. 1 Coríntios 10, 13. Mas quando você não entende isso, lá no livro de Provérbios 12, 25, diz que a ansiedade, ela adoece o coração. Ela adoece. Tem pessoas que estão com o coração doente sem perceber o que está acontecendo, porque ela prefere manter uma dor do que ter a humildade de chegar para resolver, do que se humilhar aos pés de Jesus. Ela prefere cultivar uma dor que está gerando nela um câncer, está gerando nela um problema no coração, está gerando nela problemas emocionais, está gerando nela outros e outros dilemas. Só porque Deus Olá, vamos lá. Puxa o cinto aí. Vamos mais profundo.
Deus não vai mudar o livre-arbítrio de uma pessoa para fazer a tua vontade. Deus não vai mudar o livre-arbítrio de uma pessoa para fazer a tua vontade. Entenda isso. Não é sobre as pessoas que te pararam, não é sobre as pessoas que te feriram, não é sobre as pessoas que não quiseram te acompanhar. É sobre o caráter de Deus, é sobre você e Deus. Quando a gente olha no capítulo 13 do livro de Números, Deus ele deu uma promessa para aqueles homens. E a Bíblia diz que eles foram fazer um relatório, ele foi como espia. Foram 12 espias, quando chegaram lá só viram o gigante e voltaram. 10 homens voltaram com um relatório negativo e 2 voltaram com um relatório positivo. 10 homens não entraram na terra prometida porque não confiaram no Deus. Porque Deus não prometeu o gigante, Deus prometeu a terra. Deus não prometeu o gigante, Deus prometeu as frutas. Deus não prometeu o gigante, Deus prometeu leite e mel. O problema é que você está olhando a circunstância. O problema é o seu campo de visão. O problema é para onde você está olhando. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, que Josafá ele foi altamente ameaçado. E quando ele parou para ele observar, quando ele parou para ver o que estava acontecendo ali ao lado dele, os reis veio com muita força, os moabitas, eles vieram com muita força. E um soldado chega para ele e diz: olha, os moabitas estão vindo na nossa direção. Aí a Bíblia diz que ele dobrou o joelho dele. Verso 15, 16 e 17. E ele começou a orar. Ele começou a conversar com Deus. E toda aquela nação foi juntamente com ele, dobrou o joelho. Toda aquela nação começou a orar, começou a confiar em Deus. E ele fala bem assim: eu confiarei em ti, Senhor. Os meus olhos estão em ti. Os meus olhos estão em ti. Os meus olhos estão em ti. É você colocar os olhos para Jesus. Assim como outrora Israel ele está sendo altamente ameaçado. E os reis mandam uma grande ameaça em direção de Israel. 2 Reis, capítulo 6. A Bíblia diz que Eliseu, ele recebia do Senhor, porque Eliseu ele tinha intimidade. Então toda vez que o rei iria atacar, o rei falava bem assim: olha, nós vamos por tal direção e vamos atacar ele. Aí Deus ia lá e consultava, Deus ia lá e falava com Eliseu: Eliseu, o rei fulano está tentando te atacar em tal lugar, não vá por esse lugar, vá por outro. De repente aquele rei fala bem assim: olha, está existindo dentro de nós algum espia. Tem alguém aqui no nosso meio que está vazando informação para eles, nós não conseguimos pegar. E de repente um dos soldados daquele rei diz bem assim: lá existe um homem, existe um profeta de Deus que consulta a Deus. Por que você parou de consultar a Deus? Eu te pergunto nessa noite. Por que você tem tanto medo do não de Deus? E você prefere tentar convencê-lo com a sua dor. Você prefere tentar convencê-lo dizendo que está sofrendo, mas você não confia, mas tenta fazer ele mudar de ideia em algumas situações. Você não confia, você não acredita, mas tenta ganhar ele em uma chantagem emocional, dizendo que está doendo demais, dizendo que você não está suportando. Você acha que Deus ele não contempla quando você vira para o canto da sua cama e você começa a chorar dizendo que está só e perguntar até quando? É claro que ele contempla, mas a maior vontade dele é que você escutasse ele dizendo: levanta-te e tem de bom ânimo. A maior vontade dele é dizendo: ei, te coloca, te põe em pé. Eu estou contigo, eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mas faz também o que é para ser feito. Continua o que você um dia parou. Reorganiza, reorganiza, reorganiza. Eu serei glorificado através da sua vida, através dessa situação, através dessa fase. Mas quando você não confia, o seu ouvido fica tapado para a voz de Deus. Ele está fazendo, ele está falando, ele está mexendo, e você está duvidando. É dia de você voltar a ser um cristão genuíno. É dia de você voltar a ter amor no seu coração, a ter fé novamente. A Bíblia diz no capítulo 13 de Gênesis
que um dia ela saiu, ela resolveu ir em uma direção, ela estava cansada. Só que quando chega num período, ela entende que não tem mais água, o filho dela vai morrer, ela também vai morrer, então ela coloca o filho dela no canto, embaixo de uma árvore, e ela sai para poder ajoelhar, para poder orar, para poder falar. Só que o menino, com a fé que ele tinha, era muito maior, o filho de Abraão, era muito maior do que a fé de Agar. E quando ele começa a orar, quando ele começa a clamar, quando ele começa a contar a situação da mãe dele para Deus, a Bíblia diz que Deus escuta a oração do menino. E sabe o que é que Deus faz? Deus abre o olho de Agar, e quando o olho dela é aberto, ela enxerga, ela entende que o poço está à frente dela. Sabe o que eu consigo entender? Deus não abriu um poço para ela, Deus apenas abriu o campo de visão dela. Deus apenas mostrou que a solução estava muito próxima. Só que ela estava lamentando, ela estava apenas reclamando, ela estava apenas não confiando, mas dizendo o tamanho da dor dela. Quando você entender, você se levantar, sacudir essa poeira e confiar de fato, não nas entrelinhas da religião, não nos protocolos religiosos, mas no protocolo de fé. Voltar a ter intimidade no secreto. Voltar a chorar aos pés de Jesus. Não é sobre os domingos, não é sobre as quartas, não é sobre subir no monte, é sobre ter intimidade todos os dias, é sobre amar genuinamente, é sobre estar presente, é sobre estar disponível. Estar com Jesus é muito maior. Estar com Jesus é muito maior. O problema é quando um coração ansioso, ele está dominando. O problema é quando um coração ansioso, ele está tomando conta de tudo. Jesus, ele teve muito zelo em falar sobre a ansiedade. Capítulo 6, a partir do verso 25 de João. E no capítulo 12, a partir do verso 22 de Lucas. Abra comigo lá, igreja, vamos dar uma conferida. Lucas 12. Aleluias, glória a Deus. Tem alguém entendendo? Aleluias, glória a Deus. Tu és lindo, Senhor. Lucas 12, verso 22 diz: Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: Portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Sabe quando você é dominado pela preocupação? Eu não estou falando de você ser um mau administrador. Não adianta também você chegar a dizer que tem fé, mas você não tem zelo, você não é um bom mordomo. Você não tem aquele cuidado. A palavra mordomo significa oikonomia. Significa que você está tomando conta de algo que não é seu. Ele está dizendo, ele está passando um princípio fundamental para os discípulos. Está falando sobre os discípulos colocar o coração em Deus. Está falando, ei, não andei preocupados, não andeis ansiosos, não fique com medo com o que vocês irão comer ou como vocês irão se vestir. Porque Deus é aquele Deus que cuida dos detalhes. Jesus estava dizendo, eu tenho um Deus, nós temos um Pai que cuida dos detalhes. Ele cuida dos detalhes, Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele cuida de tudo. Você acha que Ele não vai cuidar da família que Ele te deu? Você acha que Ele não vai cuidar dos seus? Ter um coração grato, um coração de honra. Alguém que confia de fato, alguém que confia de verdade. No verso 25: Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da sua vida? Por que você ficar preocupado?
se você vai morrer hoje ou amanhã e acaba não vivendo o presente, acaba não se dedicando de verdade. Tem pessoas que têm medo de morrer. Isso fala muito de como está a vida espiritual dela. Outros têm medo de morrer e falar: quem é que vai cuidar deles? Quem é que vai cuidar do meu esposo? Quem vai cuidar da minha esposa? Quem vai cuidar dos meus filhos? E ele fica alimentando aquilo na mente e acaba esquecendo de viver, acaba esquecendo de amar as pessoas que estão próximas. Estou vivendo um tempo como garça. Estou conseguindo andar na lama sem me sujar, me envolver com os problemas das pessoas, sem precisar trazer e transmitir esses problemas para a minha vida. Chegou um tempo de você aprender a se esvaziar. Esvazie, coloque tudo para fora. Organize, entenda que é necessário. Para de ficar vivendo com esses dilemas, esses problemas, semanas, meses, anos com os mesmos problemas aí, alimentando, e você vendo o mesmo problema de visões diferentes, não faz nada, não se esvazia. Você pode resolver esse problema sim ou não? Se sim, resolva ele. Não, então joga para fora, lança, resolva o que você pode resolver. Tem alguém aqui comigo? Vamos adiante, vamos avançando, vamos lá. No verso 29 ele diz: não procurais, pois, ansiosamente o que haver de comer ou beber, não empenhorais o vosso coração nessas preocupações. É um Deus que consegue manter tudo quando você trabalha, quando você faz para Ele. É um Deus que vai fazer brotar vendas. É um Deus que vai fazer você bater metas na sua empresa. É um Deus que vai abrir porta para você começar a governar dentro da sua empresa. Se você entender isso e confiar, você vai ser o que mais vai receber promoções lá dentro da empresa. Você vai entender que pode até estar passando uma fase, mas ela é muito passageira. E mesmo que a fase seja difícil, ainda Deus proverá, ainda Deus cuidará. Você prefere confiar em Deus ou em um plano de saúde? Você prefere confiar em Deus ou em um plano de saúde? O que você está negociando para ter o auxílio de um homem e rejeitando o auxílio e a proteção de Deus? Deus ainda é o Deus que cura e ressuscita. Deus ainda é o Deus que cura e o Deus que ressuscita, o Deus que move, o Deus que mexe. Ele é. Moisés, diga que eu sou o que sou. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O problema é quando você foi tão rebelde, tão desobediente, que Deus ele fala com você hoje e você rejeita a voz de Deus, porque você acha que você é maior que o sacrifício de Jesus. O problema é quando você abraça a dor mais forte do que você abraça o próprio Jesus. O problema é quando você decide segurar mais forte a mão da dor do que a mão de Jesus. Quer segurar a mão de Jesus? Então solta a mão das dores. Solta a mão da história de alguém que foi muito rejeitado. Solta a mão da história de alguém que foi muito enganado, alguém que foi muito traído, alguém que foi muito esquecido. E começa a abraçar a história de Jesus. Seja vencedor em Jesus. Seja vencedor em Jesus. Seja vencedor em Jesus. No verso 32 ele diz: não temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Ele termina dizendo: não temais. Ele termina confortando, ele termina consolando, ele termina animando, ele termina dizendo que, ei, não se preocupem, ele está dizendo bem assim: olha, Pedro, João, Tiago, eu preciso que você não foque na escassez,
Eu preciso que você não foque nas dificuldades. Entenda, eu estou diante de vocês, eu estou ensinando coisas cruciais, eu estou passando para vocês poderes, eu estou passando para vocês responsabilidade do reino. Então não se preocupe com as pequenas coisas, porque Deus está cuidando dos detalhes. O apóstolo Paulo, ele ensinou no capítulo 4, verso 6 de Filipenses: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não tema, não tenha medo, avance, cresça, confie no Senhor. Tem um ambiente de fé que foi gerado aqui nessa noite. Eu vejo fé sendo ressuscitada aqui nessa noite. Eu vejo o coração com aquela camada. A brasa, ela esquenta, o que é que fica em cima do carvão? Quem me lembra aí, igreja? A cinza, obrigado. Eu vejo corações cheios de cinza sendo soprado pelo Espírito de Deus e fogo reacendendo em corações. Fique à vontade para você poder adorar alguns minutinhos, eu já volto. Conversa com Ele. Fala com Ele. Vamos lá, Léo, ajuda nós aí. Aleluias, glória a Deus. Olha onde você chegou. Quão improvável você era. Quantas pessoas falaram que essa história nem começaria. Olha onde você já está. É dia de você permanecer. É dia de você resistir. É dia de você entender quão vale a pena confiar em Deus. É dia de você erguer os seus olhos e entender o cuidado dele durante toda a história, até você chegar aqui. Mas eu te digo que ainda é o início da história. Não importa se você tem 10 ou se você tem 90 anos, ainda é o início da história. Ainda dá tempo de viver os tempos, as promessas. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Se coloque de pé para poder adorar. Santo,